Olá, eu sou Lili Almeida e esse é o Vem Pra Cozinha, o videocast de Dona Benta, que traz conversas sobre reconhecimento da mulher, compartilhamento de responsabilidade e muito mais. Sempre com uma mesa cheia de delícias nesse lugar todo especial, a cozinha. Mas é muito importante pesar para a mulher o julgamento de não querer ser filhos, mas ninguém pensa a consequência que os filhos dessa mãe vai ter se ela for obrigada ou se ela for considerada vire mãe. Então eu acho que cobrar da mulher a maternidade é uma coisa que as pessoas não pensam, mas que tem um viés socioeconômico muito forte. Quer um conselho? Vão julgar você de qualquer jeito, então siga o seu coração e faça o que te faz feliz. Não é o achismo de ninguém que vai determinar a sua realidade. Você não precisa explicar nada pra ninguém. Se comprometa com você mesma e abrace a missão de fazer a sua vida prosperar. Bote fé em você. Olhe, eu vou te dizer uma coisa, não tem um dia que eu olhe pro tema desses episódios e eu não pense, rapaz, vai ser uma aula. Que coisa boa, né? Hoje, a gente vai falar de um assunto tão importante, um assunto para a gente conseguir estar em paz com a gente mesma. A gente vai tratar de um tema que ainda é um grande dilema para muitas mulheres, a escolha entre ser ou não ser mãe. E para bater esse papo, nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas. Ruth Manos é advogada, escritora e agora mãe. Ela aborda temas do feminino com sutileza e opiniões fundamentais. Ruth, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lili. Feliz de estar aqui com vocês. Eu também. Vai ser massa o nosso papo, né? Falar sobre maternidade, né? É verdade. Vai ser muito legal. Renata Lino é CEO da Mamitech, uma empresa focada na recolocação de mães no mercado de trabalho. Menina, que empresa importantíssima essa sua, hein? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tô Lili. doida pra te ouvir, pra saber de tudo já. Antes da gente começar o nosso papo aqui, eu quero convidar vocês pra se servirem, por favor, vão me servir também. Tudo que tá aqui na nossa mesa foi preparado com o maior carinho, usando produtos Dona Benta. Tá tudo uma delícia. Então, aproveitem. E eu já vou começar a perguntar pra vocês. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que a gente nem sempre planeja ser mãe, né? Às vezes, no meu caso mesmo, foi uma surpresa, assim, que eu falava que foi um susto, depois eu mudei pra surpresa porque realmente me transformou. E a gente sempre vê que a sociedade cobra muito das mulheres, né? De o ser mãe. Parece que quem não tem uma mulher que não tem um filho tá faltando um pedaço dela e a gente sabe que não é assim, né? Aí eu quero saber se foi planejada, se vocês sempre tiveram um sonho de ter filho, se foi um susto, se foi uma surpresa, como é que foi que aconteceu? A minha primeira gravidez, o meu marido queria muito, ele é mais velho que eu. E a gente planejou tudo bonitinho, mas não sai muito sempre como a gente planeja, né? Eu tomei pílula e tinha aquela lenda de que você demora 1 ano para engravidar se você toma durante muito tempo pílula. Veio com 1 mês, fiquei desempregada, então foi o caos. O segundo não foi planejado e foi no meio da pandemia. Então, tudo que você planeja na gravidez não aconteceu. Meu marido não pôde participar do parto. Eu tive dificuldade de conseguir ter consultas médicas. Você teve o bebê durante a pandemia? Durante a pandemia, durante no o caos. isolamento. Exatamente. E aí, o meu marido conseguiu assistir o parto de um vidro, porque a gente tem um filho mais velho, e ele não podia entrar. Então, toda a questão da gravidez nos dois casos, mesmo o primeiro sendo planejado, fugiu um pouco das regras. Que coisa, viu? E Corajosa, você? né? Nossa Senhora. Conte. O Joaquim foi planejado, mas é curioso que eu nunca fui uma mulher que me definiu pelo sonho de ser mãe, uma certeza. Tinha muita dúvida, né? Porque sempre gostei muito de trabalhar e viajar, e a gente sabe o impacto que isso tem. Mas eu tive um primeiro casamento no qual não tive filhos, e quando eu me separei, o que mais me doía era ver mulher grávida, família com filho pequeno. Quando eu vi um casal, eu falava, mais hora ou menos hora eu sei que eu vou, a gente arranja alguma coisa, melhor ou pior, né? Mas a gravidez, o filho, eu não sabia se eu ia ter, eu tinha 32 anos. Então, foi aí que me deu o estalo de que isso era importante pra mim. E aí veio esse bonecão aí. E assim, a gente é muito nítido como a sociedade discrimina mulheres, né? Expressam opiniões terríveis sobre mulheres que não querem
ter um filho. Eu acho que sobre mulheres que têm decisões e opiniões. Mas assim, em relação a essas mulheres que decidem, eu não quero ter um filho, é muito julgamento. Como eu falei antes, parece que está faltando um pedaço, que ela não é completa. Como é que vocês enxergam esse julgamento que a sociedade faz para uma mulher que não quer ter filho, que toma uma decisão de, como você falou, que você trabalhava muito viajando, tem mulheres que não querem mesmo, né? O julgamento para a mulher é sempre muito grande, né? A gente nasce, vem pra gente a pia, o ferrinho, a vassoura, e pro homem vem o Lego, vem os materiais para ciências. Então, desde pequena, a gente é treinada para um objetivo, para ser a dona de casa perfeito, a mulher recatada do lar, arrumada para receber o marido, com os filhos em casa, cuidando deles sem gritaria. E ninguém é assim, né? Não existe uma fórmula de bolo para quem você vai ser. Então, tanto na maternidade quanto em ser mulher, eu acredito muito nessa questão de respeitar o direito do outro de escolher o que ele quer, de escolher o destino que ele deseja, o que ele acha que ele é apto ou o que ele se realiza fazendo. É bem o que a gente falou na mensagem do início, assim. Qualquer coisa que a gente fizer, vão julgar a gente, né? Eu acho que não tem lugar de mais julgamento do que a própria maternidade, Nossa. né? Porque a gente recebe o julgamento dos homens que não fazem ideia do que é ter isso, das nossas mães que fizeram diferentes, das mães que fazem diferente da gente. Todo mundo, gente. É muito louco, porque a sociedade cobra da gente a maternidade a vida inteira. Você vai se arrepender, você não vai ser completa e não sei o quê. Mas quando a gente vira mãe, parece que a gente precisa ter uma maternidade invisível. Seu corpo não pode dizer que você é mãe, no seu trabalho não pode aparecer sua maternidade, você não pode sair para precisar de um pediatra, você não é... Então, tem uma dualidade muito grande. Então, eu acho que... Eu sempre digo que depois que o Joaquim nasceu, eu entendo cada vez mais as mulheres que não querem ser mães. Eu acho que a maternidade traz pra gente, né, a total compreensão do porquê querer ser mãe e do quão maravilhoso é, e também não morrer de saudade quando não tinha filho. De quando não tem filho, com certeza. Né? Então, cada vez mais é legítimo alguém que fala, não quero ter filho. Eu falo, maravilhoso, porque também era ótimo quando eu não tinha. Sim. Outro dia eu tava conversando com uma produtora de uma grande artista, né, e ela me falando que a pessoa que contratou ela já tem 3 anos com essa artista, e a artista é uma artista imensa do país, né? E ela falando que o produtor homem dessa artista falou assim: essa fulana aí tem um filho e o filho dela é autista, ela vai atrapalhar a sua carreira. E ela disse que ficou olhando aquilo ali. Antes dele chegar, ela já era produtora. E aí chegou, né, um homem. E aí a primeira coisa que ele falou sobre ela foi isso daí, que por ela ter um filho, ela ia estragar a carreira da artista. Fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, a gente é tão julgada por tudo que a gente faz e por tudo que a gente deixa de fazer também, que, ó, realmente, pra mim, ó, aquilo, né? 2 gestações eu fui desligada após o emprego. Eu também. Uma em cada 2 mulheres gente. acaba desempregada após o parto, em até 1 ano. Os números são muito alarmantes. E aí a gente começa a observar essas falas de ela não vai dar conta, com quem você vai deixar seu filho se ele ficar doente, quem vai cuidar dele no momento que você precisar ficar fazendo serão no trabalho. Mesmo que você tenha rede de apoio, ou seja, alguém que te ajude num momento desses, eles invalidam isso. Eu, que sou cozinheira mesmo, posso falar assim com conhecimento de causa. Os restaurantes, a grande maioria dos restaurantes, para trabalhar de tarde para noite, só quer homem, porque mulher tem filho, mulher menstrua, mulher não sei o quê. Rapaz, é tanta coisa que eles falam. E olha que coisa maluca, na maioria desses restaurantes, a grande responsável pela panela quente é uma mulher. Só que quem está à frente do restaurante é um homem, né? Isso é muito interessante, porque no meu caso, quando eu fui mandada embora também, o Joaquim tinha 5 para 6 meses. Na verdade, mandada embora, eu colaborava para um jornal em Portugal, já fazia muitos anos. E ninguém pensou, porque só tem homens na cúpula, ninguém pensou se eu precisava de uma licença, né? Porque como eu não era empregada, não tinha direitos, até 40 semanas, escrevendo, entregando tudo pontualmente. E aí, adiantei tudo que eu tinha para fazer para quando ele nascesse, porque não tive licença. Então, com 1 mês, estava lá o prazo. Com 2 meses, estava lá o prazo. Com 6 meses, uma cúpula de homens resolve que vai reestruturar e eles me falam, né? Ah, Ruth, não faz mais sentido, nada com você, corte de gasto e tal. E aí eu perguntei, eu falei, passou pela cabeça de vocês que não era uma boa ideia mandar embora a colunista que fala de gênero assim que ela se torna mãe? E o cara falou, não, a gente não pensou nisso. Porque eles estão desligados do universo. Então nem sempre é uma coisa proposital, tipo, a gente não quer mãe. Sim. Mas simplesmente porque talvez seja um viés inconsciente de que agora que ela é mãe, ela não funciona pra gente. Ou o simples fato de não
abarcar a maternidade. Talvez fosse um corte de gasto, não interessa. Mas eles não pensam que estão deixando uma mãe sem rede. Nossa, mas um ponto importante é, esse assunto e esse tema é repetido até por nós, mulheres. Eu fiz uma pesquisa na Mamitech e eu descobri que 70% da minha base de 20 mil mães sofreram preconceito de líderes mulheres. Porque para a gente chegar em liderança, a gente está abrindo mão, às vezes, dos nossos sonhos, das nossas vontades pessoais também. E aí, quando chega num cargo de liderança, acaba repetindo esse mesmo discurso. Uma mulher que tem filho não está habilitada para estar ali. Exatamente. Eu ouvi isso da minha gestora. Gente, que loucura, velho. Eu, mesmo sendo mulher, sendo mãe, já tendo vivido isso, eu não consigo achar que isso é uma coisa normal, sabe? Mas isso que a Renata falou era muito interessante, né? Porque a gente tem um processo de ascensão das mulheres para muitas cúpulas de empresa, o que não quer dizer que elas estejam liderando como mulheres. Porque como a gente não tem modelo, né, de liderança feminina, a gente vai repetindo o que os homens fizeram, e a gente vê isso na política, a gente vê isso em muitos campos, as mulheres vão reproduzindo comportamentos masculinos e muitas vezes num lugar, no direito, né, eu sou advogada, muitas vezes a gente vê isso, aquelas sócias que são mulheres que batalharam pra caramba, mas que têm seus 50, 60 anos e que elas falam: eu sofri tudo isso, agora elas querem pedir direitos, eu cheguei até aqui. Então, em vez de mudar, né, falar assim, caramba, eu não tive creche para o meu filho, vamos viabilizar a creche para as novas mulheres que estão aqui. Então, sair desse lugar de, se eu cheguei aqui, eu aguentei, elas estão de mimimi agora. Não! Se a gente não mudar a nossa liderança para uma liderança empática, a gente olhar para as outras mulheres, a gente querer que a trajetória delas seja mais fácil e melhor do que foi a nossa, a gente vai estar reproduzindo um ambiente que esses homens gostam muito que a gente perpetue. Exatamente. Eu acho que essa nova cartilha feminina profissional está sendo escrita, porque para chegar nesses lugares altos aí profissionalmente, a gente acaba reproduzindo o comportamento e de tanto reproduzir, acaba se transformando. Em vez da gente transformar para trazer esse feminino, a gente se transforma no cara e maltrata a outra mulher que vem depois da gente, né? É verdade. Renata, eu quero te fazer uma pergunta de milhões. Sobre ceder, né, sobre você ser mãe, ser profissional, a gente tem que dar limite, né? Essa vida de trabalho de mãe, de relacionamento também, marido e mulher, é um jogo de ceder, né? Eu queria que você falasse para mim sobre limites, sobre concessões, sobre até onde vai o seu direito, o seu querer. Como é que você coloca limite assim nessas relações? Sim, existem duas realidades. Uma mãe que tem uma rede de apoio, ela consegue pensar em limites, consegue até olhar para si em alguns momentos, não que não seja desgastante, mas ela tem aqueles momentos de respiro. Uma mãe que não tem rede de apoio é um cenário onde não existe, é aí que cai a pergunta de milhões. Uma mãe que não tem um genitor coparticipante, que entende o papel da educação, do cuidado com a criança, é impossível. Ela fica o tempo todo naquele trabalho invisível, muitas vezes sofrendo preconceito, mas não conseguindo olhar para si mesma. E ela não está com tempo para isso, ela está ali para sustentar e para manter aquela criança viva. E isso é muito desgastante e vai transformando essa pergunta cada vez mais em perguntas de milhões. Porque aí vai chegar uma hora que ela vai falar assim, desculpa, eu estou no automático, eu não tenho mais essa questão de ceder ou de olhar para mim. Tô só indo. Eu tô só vivendo. Eu preciso manter isso ok. Então, quando chega nesse cenário, e a gente tem a maioria das mulheres como mãe solo no Brasil, a gente chega num cenário onde a mulher hoje, que está sendo mãe, e a mãe solo, a mãe atípica, uma mãe que tem um filho com deficiência, ela para a própria vida em prol dos cuidados daquela criança. E é ela que para a vida, né? E é ela que para a vida. E ninguém olha para ela com um olhar de apoio, de respeito. E é preciso mudar esse cenário. E ainda tem que ouvir essas coisas, você com esse filho aí com deficiência, né? Ainda tem que ouvir esse tipo de coisa. Exatamente. É um abandono mesmo, né? A mulher, ela fica invisibilizada. Totalmente invisibilizada. E sabe uma coisa que eu acho curioso? Que foi uma coisa que eu demorei muito para processar. Que, primeiro, pai não é rede de apoio, né? Isso não, eu acho que é uma coisa essencial de se falar. Nossa, eu né? tava pensando nisso, que os caras falam, não ajuda a cuidar de meu filho. Eu fico assim, olha, você não ajuda, não é seu, meu querido. Você faz sua parte, é isso. Joaquim tá lá com o pai. Mas é muito curioso como a gente pensa em rede de apoio no feminino. Rede de apoio é quem? É verdade. É a nossa mãe, a nossa tia, a nossa avó, é a nossa irmã, é uma babá, é a faxineira. E a gente não inclui homens na rede de apoio. Eu tive uma experiência curiosa que eu tive que viajar a trabalho. Joaquim tinha 5 meses. Decidi levar, porque eu dormi fora, eu falei, quero levar. Mãe, pode ir comigo? Ih, eu tenho uma cirurgia.
Minha irmã pode ir? Não pode. Sei o quê. Aí eu pedi pra minha sócia, que eu brinco, né? Minha sócia não tem filho, não sabia nem carregar bebê. Eu falei, Marina, vamos comigo, pelo amor de Deus. E fomos. Quando a gente estava no aeroporto, ela falou, seu irmão não podia vir? E minha cabeça bugou. Eu falei, eu não cogitei perguntar pro meu irmão. Amém. E talvez ele pudesse, talvez ele quisesse. E talvez a gente não faça, às vezes, o convite, porque eles não vêm por conta própria, mas a gente pode fazer uns convites para uns homens participarem da rede de apoio, né? Eu acho que, como eu estava falando no início aqui, que educar uma criança é uma tarefa dificílima, né? Tava falando pra vocês aqui, quando eu tava grávida, várias pessoas falam pra mim, não, Lília, porque agora você vai educar uma pessoa. Você agora vai ser mãe. Quando minha filha saiu de dentro de mim, primeira vez que eu olhei pra ela assim, ó, a primeira coisa que eu vi na cabeça foi assim, ó, não sei nada da vida. Eu agora tô ligado a essa pessoa aqui, é ela que vai me educar. Eu acho que é totalmente ao contrário. Que essa relação, né, a criança é um pedaço do nosso corpo e que essa ligação que a gente tem é que vai determinando tudo que a gente tem que fazer. Mas também tem essa coisa da expectativa, né? Falam pra gente ou que é maravilhoso, romantizando a maternidade, ou falam pra gente que é o inferno. Que a vida da gente vai acabar. Então, assim, não tem ali um meio termo. Não chegam pra gente e falam assim, viva a sua experiência. Como é que é a sua experiência, né? E eu sinto falta também disso, de não romantizar, isso é muito importante, mas também não apavorarem. Quais os grandes desafios para educar mesmo, assim, de fato, né? Porque é tanta coisa que falam, todo mundo quer educar, quer ensinar a gente a ser mãe, todo mundo fala um monte de coisa, e fora o nosso medo, a nossa expectativa, a nossa não saber mesmo, porque o filho sai, a mãe sai junto, nasce ali, né? Queria saber como é que você faz mesmo, assim, na prática da sua vida, como é que você pensa na educação, como é que você dialoga, de fato, isso com seus filhos? Ô, Lili, você sabe que, acho que desde que eu engravidei, eu fui percebendo que existe um script, né? Da gravidez, da conexão que você tem que fazer. E aí você precisa fazer, agora cada vez mais. E a fisioterapia do assoalho pélvico, e o pilates, e não sei o quê. Tem que aprender a fazer chantala. E aí tem que, né, a amamentação tem que dar certo. E aí você tem que saber... Tem um script, assim, muito rígido. E que todas nós frustramos. Todos os dias. E a gente sofre muito, a gente tava conversando, Renata conseguiu amamentar pra caramba, eu não consegui nada, sofri pra caramba. Joaquim chutava minha costela, detestava, porque parecia um canudo entupido, não tinha leite. E a gente vai nessa frustração constante. E o que eu fui descobrindo, né, agora mais de um ano desde que eu descobri a gravidez, né, e ele bebê, é que eles vieram pra gente por alguma razão. Essa história de, precisa nascer uma nova mulher, uma nova mãe. Vai nascer, a gente vai mudar muita coisa. Mas eles buscaram a gente. Então, se eu tinha um problema com a gravidez, assim, eu tinha medo, eu tinha acabado de perder meu pai, eu achava que tudo ia dar errado, eu achava que eu ia perder aquele bebê. Todo ultrassom eu achava que não ia ter coração. E aí, a única hora que eu me conectava com a barriga era quando eu ouvia um pagode e batucava na barriga. E eu batucava na barriga, eu falava, cara, a minha conexão tá aqui. Eu não vou cantar uma música bonita e fazer uma massagem e tal, não sou eu. E eu vou parir um pagodeiro, né? Eu vou parir um pagodeiro. E esse cara veio me buscar. E ele é uma figura, é meio que nem eu. Chega fazendo amizade em qualquer lugar, aquele sorriso banguela. O que ele precisa de mim? O que eu tenho para oferecer para ele? Eu não era uma pessoa tosca e horrorosa que vai se transformar com uma fada madrinha. Agora ela é uma mãe, ela cozinha ali. Eu cozinho mal, eu falo bobagem. Mas eu sei ensinar eles a comunicar, a gostar das pessoas, a ir pra festa, a viajar. É isso que eu sei ensinar. A gente faz o Foi isso que ele veio buscar. Que a gente pode, né? Eu sempre observo assim que tem aquela coisa que alguém fala assim, puxou o pai, puxou a mãe, mas tem aquela coisa que é dele. Isso é meu, isso é do pai, mas tem aquela coisa ali que é da pessoa, do indivíduo mesmo. E é muito legal quando a gente vê eles reproduzindo alguma coisa que aprenderam, ou tendo um gosto musical, ou de cinema, ou de viagem parecido com o nosso. E eu penso que a minha filha sou eu melhorada, sabe? Eu falo, se eu me acho uma pessoa massa, essa menina é um tesouro, porque me traz essa possibilidade de eu olhar pra mim com mais amor, com mais carinho. Porque eu sempre penso, se eu botar uma pessoa tão massa no mundo assim, eu tenho muita coisa boa dentro de mim também, né? Então, além dessa possibilidade de eu olhar pra mim e falar, caramba, eu devo ser massa porque eu tenho uma filha massa, a possibilidade de eu ver que de dentro de mim sai uma pessoa tão maravilhosa, sabe? Pessoa tão legal, como você falou, que chega fazendo amizade, né? Que é gente boa. E a minha filha, eu tenho que me rasgar por ela mesmo, porque é uma criança incrível, assim. Não me trouxe só um olhar melhor sobre mim, não. Ela me faz olhar melhor o mundo. Tenho
Tem Muito uma história orgulho. do meu mais velho que é muito boa, assim. Eu sempre falava, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Meu mais velho estava com 3 anos. Eu decidi brincar de cosquinha com ele. E aí ele chegou pra mim, mamãe, para. Eu tô brincando com você. Meu corpo, minhas regras. Quando ele ressignificou essa frase pra mim, eu falei, é verdade, até numa cosquinha eu tenho que entender o limite do outro. Então foi muito legal porque ele tá me ensinando como a sua filha tá ensinando você. Troca, né? E Lili, você sabe que a gente tava falando muito do que a gente passa, né, pros nossos filhos que a gente gerou. Mas eu fui madrasta no meu primeiro casamento, criei a Francisca dos 3 aos 10. Hoje ela é a madrinha do meu filho. E tenho um enteado também de 14 anos, o Caetano. E também tem uma coisa muito legal da gente perceber o que a gente passa sem ser mãe. Hoje, assim, eu vejo o humor da Francisca. É exatamente o meu. A gente fica trocando meme. E coisas que eu sei que não veio do pai dela, não veio da mãe dela, são pessoas com quem eu me dou bem e tal, mas não é deles, é meu. Fui eu que passei aquilo pra ela também. Então, acho que mesmo com crianças que a gente não gerou, às vezes é um enteado, às vezes é um sobrinho, às vezes é um filho adotivo, que a convivência, ela tem uma capacidade muito incrível da gente impactar, né? E aí a gente escolhe se a gente impacta positivamente ou não, mas a gente tem um poder e uma responsabilidade muito grande com qualquer criança, né, que cerca a gente. Temos 2 mães cheias de amor aqui, 3, né? Eu sou cozinheira, né, minha gente? Então eu fico logo curiosa, assim. Eu queria saber como é que foi o processo de alimentação, como é que é, né? Quando minha filha nasceu, até hoje, ela se alimenta super bem, porque quando ela nasceu, a gente teve a maior preocupação em trazer alimento de verdade para ela sempre, né? Então ela come tudo. Queria saber como é com vocês, a alimentação do filho de vocês, como foi a introdução, como é que é hoje? No meu primeiro filho foi assim, do jeito que a gente imaginava, mas no segundo a gente teve que começar a pensar sobre a questão da alimentação. Eu na segunda gravidez tive diabetes gestacional, e aí tem a questão do açúcar, né, que a gente tem que controlar. E aí o meu marido foi fazer um curso de confeitaria. Ele aprendeu a fazer confeitaria low carb, para que eu conseguisse, porque eu sou uma formiguinha, dá pra ver aqui, eu tô detonando essa tortinha de limão. Então eu amo açúcar e eu não conseguia comer açúcar na gravidez. E aí ele aprendeu, se especializou e fez doces low carb durante toda a minha gravidez. Mas olha só. E quando o segundo filho nasceu, a gente já teve uma visão de que sim, a gente pode se alimentar de todas as formas, mas a gente tem que entender o que faz bem dentro da realidade de cada um. Então, o meu filho, o mais novo, a gente tem essa preocupação com açúcar, mas ele come de tudo. E a gente só reduz a quantidade de açúcar e ajudou o mais velho também. Então, por exemplo, a fruta foi melhor inserida, o legume foi melhor inserido, porque o mais novo tinha que comer, o mais velho acabou aprendendo também. Legal. E você, Ruth? Eu sou uma pessoa que manifesta o seu carinho pela família não cozinhando, porque eu cozinho muito mal. Então, assim, a minha maior prova de amor é não fazer alguém comer o que eu cozinho. Eu acho que é um bom ponto de partida. Mas uma pessoa que sempre comeu muito bem. Minha mãe é a pessoa da sopa do legume. O legume é o carro-chefe da casa. A carne não é prioridade. Então, assim, tem toda, né, uma base legal. E o meu marido é um cara que cozinha muito bem. É um cara vegetariano. Então, tem toda a comida como pauta. E quando começou a introdução alimentar do Joaquim, eu chorei uma semana. Tava em pânico. Gente, vamos falar sobre isso, né? Sobre mães que já não tem tempo para tomar um banho e de repente falar assim, tem que inserir uma frutinha para criança que não sabe comer a frutinha que engasga, aí depois de 2 semanas outra frutinha e depois você precisa de uns 5 grupos alimentares. E a gente sabe que é real, mas eu chorava porque eu falava, eu não tenho tempo para resolver isso. Então, meu marido também veio muito junto no corre, e aí a gente, não, vamos fazer, congelar os quadradinhos e tal. E hoje o Joaquim é um espetáculo, né? Uma draga, ele come absolutamente tudo. Eu falo que, nossa senhora, trabalhar para pagar as comidas do Joaquim, porque é uma loucura. Mas é muito legal ver como o meu papel pode não ser o de cozinhar, mas meu papel é o supermercado, é comprar os legumes orgânicos, né? Eu gosto de fazer isso, eu gosto, né, de ter essa logística e nem sempre o nosso afeto vem por ser a mãe que cozinha, infelizmente, pro Joaquim, mas tem um pai que cozinha e uma mãe que tá aí no corre junto e tentando viabilizar que ele coma bem. Cuidado tá presente, né? E, Renata, por falar em cuidado, eu quero saber sobre a sua empresa, a Mamitec, que é uma empresa que tem esse cuidado mesmo de trazer as mulheres mães de volta para o mercado de trabalho, né? Conte pra gente aí sobre a sua empresa, que eu tô super curiosa para saber. Como eu falei, eu fui desligada 2 vezes, né? Nas 2 gestações eu passei por isso e eu sou de uma área que é programação, que é muito requerido mulher, então
Meu marido sentou do meu lado e falou, se aconteceu com você, deve acontecer com mais gente. E aí eu virei a louca de... Meu trauma me fez a pessoa que ia pesquisar tudo sobre o assunto. Descobri estudos, e comecei a entender os dados, as pesquisas, e falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de, primeiro, acolhimento. Então, eu só fazia mentoria com mulheres que queriam fazer transição para a área de tecnologia, que tem mais vagas na tecnologia para mulheres, né? E eu comecei a fazer essa transição, mentoria, capacitação. Eu falei, gente, em 2 meses de trabalho eu já tinha 10 mil mães na minha base. Eu falei, o que está acontecendo? Com 6 meses de trabalho eu já tinha 15 mil mães. Eu falei, eu tô muito assustada. E aí o meu marido falou, não, vamos junto. E aí meu marido comprou esse projeto, porque a gente teve que se mudar de estado por conta disso, né? Então teve toda uma dor da família dentro dessa realidade. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer pelas outras mulheres o que ninguém fez pela gente e que a gente não ia deixar mais nenhuma mãe passar pelo que eu passei, se a gente pudesse fazer alguma coisa. E aí a gente começou primeiro fazendo consultoria com empresas, ajudando elas a contratarem essas mães. A gente começou a capacitar algumas mães em tecnologia e aí a gente foi crescendo. Hoje a gente também dá consultoria para como montar benefícios de acolhimento às mães. Vou dar um exemplo básico, tá? Hoje todas as empresas seguem uma legislação onde eles permitem algumas saídas como acompanhante, né? Aquele atestado de acompanhante. Sim, sim. Então, seu filho ficou doente, você vai e acompanha ele. Mas qual é o limite que as empresas hoje estão dando? Mais ou menos 5 dias. Em 1 ano. Então, em 1 ano, para você acompanhar seu filho... Não é a empresa, não é o empresa. Se fosse a empresa, ajudava a gente. Então, um filho que fica doente 6 dias, a mãe já está perdendo das férias dela. Chegou em 32 dias, a empresa pode retirar as férias dessa mãe. Então, é muito... surreal entender que hoje, tanto legislativamente quanto nas corporações, essa empatia e essa escuta ativa do básico. Uma criança de 3 anos não pode ir no médico sozinha. Uma criança de 3 anos não pode ir para a escola. Não pode ficar em casa Uma sozinha. criança precisa de acolhimento. Ah, mas ela precisa estar aqui. Como é que fica? Essas mesmas crianças de hoje vão ser os consumidores da sua marca no futuro. Vão ser as pessoas que vão sustentar a previdência social de nós. E a gente não está olhando para esse acolhimento das mães que desejam trabalhar, sustentar seus filhos e também poder realizar o sonho da maternidade, né? Gente, que loucura isso desde os 5 dias. Agora eu fiquei passada. E é muito interessante, né? Eu, como advogada trabalhista, Deus. a gente olha para ali e fala, quem fez isso? E a resposta é muito óbvia, homens. Lógico. Então, enquanto a gente também não mudar o nosso voto para incluir mulheres no poder legislativo e também no poder executivo, a gente não pode reclamar. Lá né? onde, Então, lá onde assim, as coisas são mudadas de fato, a né? gente precisa votar em mulheres, a gente precisa empoderar mulheres, né? Tanto na política quanto tudo que for viável, né? Quando a gente está numa empresa e tem 3 homens avaliando a performance de uma mulher que foi mãe no semestre passado. Se não tiver uma mulher olhando para isso, se não tiver muitas vezes uma mulher mãe olhando para isso, a gente não consegue ter a empatia necessária para criar as regras que acolhem mães. O mais comum nas entrevistas, quando chega uma mulher, é: você pretende ter filhos? Você tem filhos? Tem filhos pequenos? Não importa a qualificação dessa mulher. Isso pesa e ela acaba sendo desqualificada para a vaga de emprego. E sobre esse julgamento todo que fazem de mulher que não quer ter filho? O que é que vocês pensam disso? O que é que vocês acham disso? Não estou falando de como uma mulher, como a gente se sente por ser julgada. Estou falando, olhando para a sociedade, né, e olhando que ainda julgam tanto uma mulher porque ela quer ou porque ela não quer. O que é que vocês pensam disso? Que isso vai mudar? Que a gente está participando dessa construção de um novo pensamento mais feminino? Ou que não tem jeito, que vai ser isso mesmo? Como vocês já uma visão assim do nosso país em relação a isso? Esse julgamento todo aí. A minha mãe era uma mãe que não queria ser mãe. Né? Minha mãe, ela tem 65 anos, ela não queria ser mãe e ela teve 2 filhos exatamente para cumprir as regras que a sociedade impõe. Por conta disso, eu e minha irmã, a gente teve muita dificuldade na infância, né? Os meus pais tinham uma relação tóxica, meu pai era muito jovem, minha mãe nunca quis ser mãe, e fala isso, verbaliza isso até hoje. E eles se separaram, a gente muito jovem, e a gente foi viver com a minha avó. A gente teve a sorte de ter uma avó maternal. Mas é muito importante pesar para a mulher o julgamento de não querer ser filhos, mas ninguém pensa a consequência que os filhos dessa mãe vai ter se ela for obrigada ou se ela for considerada vire mãe. Ela não está apta, ela não quer ser.
Hoje eu tenho uma boa relação com a minha mãe porque ela fala, a gente é amiga. Então, com a idade, acabou ajustando essa relação, né? Mas na infância, isso era uma questão muito complicada para mim e para minha irmã. Porque era uma mulher que não queria ser mãe. Era uma mulher que não se via nesse papel, que ela não aceitava, ela gostava de trabalhar e queria trabalhar. E hoje eu falo, adoro viver, adoro minha família, mas eu gostaria muito que outras mães e outras mulheres tivessem o direito à escolha se elas querem ser mãe ou se elas querem ser só mulheres acaba prejudicando ou só ao profissionais, filho, né? para até não prejudicar os próprios filhos nessa obrigatoriedade. A né? mulher e os filhos, né? Exatamente. E você, Ruth? Eu acho que a gente precisa olhar para tudo isso com um olhar crítico ou até socioeconômico, né? Esse lugar muito delimitado da mulher, de que ela precisa buscar um casamento, de que ela precisa ser mãe, dá uma previsibilidade muito grande para o que vai ser a jornada dessa mulher. A gente consegue justificar que não vai promovê-la porque ela é mãe, mas a gente não sabe justificar quando ela não é. A gente precisa de outra desculpa. Então, acho que tem, dentro do patriarcado, tem uma vontade muito forte de que a gente continue dentro do modelo. E mulheres que ousam sair do modelo, então ela não quer casar, ela não quer ter filho, ou ela quer ter filho e vai deixar com o marido em casa e vai seguir a carreira do jeito que ela quiser, ou ela vai ter filho e quer levar o filho para o trabalho porque ele pode ficar ali quietinho. Tudo que vai rompendo com o modelo que vem há muitos milênios, perpetuando o lugar de poder dos homens, o lugar de decisão, tudo isso assusta. Então eu acho que cobrar da mulher a maternidade é uma coisa que as pessoas não pensam, mas que tem um viés socioeconômico muito forte. Concordo plenamente com vocês. Gente, a gente vai agora para um quadro que a gente tem aqui no nosso videocast, que são as receitinhas de carinho. A ideia é que agora a gente possa compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente a nossa receitinha favorita do momento e por que essa é a nossa receita favorita do momento. Para hoje, a minha indicação de receita de carinho é esse pastel de forno que eu tô de olho desde o início aqui, com recheio de carne moída, que tá lindo, douradinho. Eu tenho certeza que tá uma delícia e que, obviamente, foi feito com produtos Dona Benta. A receita completa você pode encontrar no QR Code que tá aqui no canto da tela ou no nosso site. O link tá na descrição do vídeo. E eu quero que Ruth e Renata falem, quase Ruth e Raquel, falem pra gente uma receita que pega no coração. Vocês não precisam preparar essa receita, mas é uma receita que pega assim no coração de vocês, pra dividir com a galera aí de casa. Você sabe que a minha mãe sempre foi essa mãe que levou a gente para alimentação saudável, mas minha mãe só sabia fazer sopa, a verdade era essa, sopa e refogar legume. Então, assim, nunca foi a mãe que fala, ai meu Deus, o prato da minha mãe, estrogonofe. Não era isso, era a sopinha básica e tal. Mas tinha uma coisa que sempre tinha lá em casa, que a gente chamava de bolo de bolo. É aquele bolo que não é de nada. Ele não é de laranja, ele não é de chocolate, ele não é formigueiro. É um bolo simples, né? É o bolo da mamãe, né? É o bolo de bolo. E eu acho que o bolo de bolo ele foi se perpetuando, porque minha mãe foi fazendo versões do bolo de bolo. Então, por exemplo, ela faz torrada de bolo de bolo. Então, ela pega o bolo de bolo e torra. E aí, as minhas sobrinhas... É muito engraçado, né? Que em tempos de doces complexos, sabe? As minhas sobrinhas chegam em casa... Torrada de bolo, torrada de bolo. E aí, torrada de bolo vendo desenho. Então, eu acho que aquele lance de que o simples ainda é um best-seller, né? É curioso como eu perguntei isso pra várias pessoas e várias responderam o bolo. O bolo é um lugar de afeto mesmo, né, pra gente. E você, Renata? Eu, quando tenho vontade de viajar e não tenho grana, meu marido aprende as receitas que tem naquele local. Que demais, Ele gente. adora. E aí, a gente queria há muito tempo levar nossos filhos para conhecer os Estados Unidos. E aí, a gente não conseguia. Aí, meu marido aprendeu uma receita de donut. A gente fez em casa, então fez uma mesa dos Estados Unidos. Meus filhos tiveram que trazer alguns elementos dos Estados Unidos, desenho, não sei o quê, alguma coisa que eles pesquisaram. E a gente ficou comendo donut. Então foi uma memória afetiva bem interessante. Criada, né? Não conseguimos viajar, mas trouxemos uma memória para eles. Eu adorei essa ideia, muito legal. Muito. Essa resposta sua aí, pra mim, foi uma inspiração muito legal, assim. E que amarrou aqui essa nossa conversa, que deveria durar horas, porque realmente a gente falou de coisas muito legais e muito importantes para inspirar e pra gente também, né, crescer mais, abrir essa cabeça, mas aí aprender uma com a outra. Eu quero agradecer muito a vocês por vocês terem vindo aqui, terem aceitado o nosso convite. O nosso objetivo aqui é inspirar outras mulheres que estão em casa e vocês duas não preciso nem falar, né? Tenho certeza que o pessoal vai assistir em casa e ficar assim, ó. Feliz de ter conhecido a história de vocês. Obrigada, tá, minha gente? Obrigada a você. Muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Feliz de Tudo de ter bom pra vindo. vocês, pra família de vocês. E continuem aí mostrando o trabalho de vocês, mostrando o que vocês sabem, o que vocês aprenderam com a maternidade. Porque é disso que a gente precisa mesmo trocar pra gente entender a possibilidade real, né? Da gente transformar a sua vida e viver bem, né?
que é importante demais. Infelizmente acabou, né? Eu quero agradecer demais pela presença de vocês, quero agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente em casa e convidar vocês para ficarem ligados no próximo episódio. Beijo, gente!